Olá, boa noite! Bem-vindas, amigas, a mais um chazinho com as amigas. Eu sou a Ana Vieira e esse é nosso espaço de rede de apoio, de acolhimento, de abraço virtual. Bora falar de seletividade alimentar. Quem que tá com a criançada aí que não tá comendo, que tá rejeitando alimentos, que não quer saber de todas as cores, ou de repente era aquele bebê que comia de tudo, aí chega ali por volta de um aninho, um pouquinho mais de um aninho, não come mais, ou aquela criança mais velha que faz cara feia, que acha tudo estranho, que não quer saber de comer, que só come na frente do desenho, que só come se dá na boca, que só come alguns tipos de texturas, ou só come se a comida tá misturadinha. Então tem muitos tipos de seletividade. Vamos ver qual que tá o tipo aqui de vocês pra gente poder se ajudar. Me avisem se vocês estão me vendo bem, me escutando bem. Quem quiser convidar as amigas já pode convidar ali, é só marcar, apertar ali no aviãozinho e mandar pras amigas. Então bora lá. Amigas, mãezinha de dois, boa noite, amiga. E aí, como é que vocês estão? Meninas, me avisem aí qual que é a idade da criança e qual tá sendo o problema, tá? Problema assim, né? A situação. Que se a criança que come não come mais, ou se é alguma dessas situações aí que eu falei. Mas vamos lá. Ana, por que será que meu filho não come? Gente, lembrando que eu sou mãe, tá? Eu não sou médica, não sou nutri, não sou nada. Eu tô aqui dividindo a minha experiência materna. Até porque eu sempre fui aquela mãe super natureba, gente. Fiz pilates até os 45 do segundo tempo da gravidez, me alimentava super bem, super orgânico. E eu falei, nossa, imagina, gente, a minha filha nunca vai rejeitar nada, ela vai comer tudo. E lê do engano, gente, em algum momento da vida, toda criança vai ter alguma rejeição com algum alimento, normal. A gente também não come tudo, né? Eu até conversei depois, quando a Júlia começou, assim, por volta de um aninho, com alguma seletividade. Ela nunca teve essa seletividade muito grande, assim, mas por volta de um aninho, um pouquinho mais, vai um aninho e meio, ali perto de 2 anos, ela começou a dar uma selecionada. Eu fiquei meio chocada. Falei, gente, como assim a criança começou a selecionar? E aí eu conversei com algumas amigas que eram bem naturebas, e elas falaram que sim, que era normal, que todas as crianças, até as crianças das mães naturebas, são seletivas, gente. Olha só. Então vamos lá. Tá ótima o som? Maravilha. Meninas, eu vou falando aqui, mas quem tiver dúvida, quem quiser pontuar alguma coisa, tamo aí firme, tá? Tanto dessa questão da introdução alimentar, quanto de qualquer outra questão. A gente tá aqui para ser uma rede de apoio mesmo do mundo da PLV. Então vamos lá. Primeiro, antes de começar, eu queria dizer o seguinte: se a criança não ganha peso, se a criança está abaixo da linha de crescimento, abaixo assim, se não está numa constante, porque cada criança ela tem uma linha de uma forma, né? Então, se você vai lá na tua caderneta de vacinação, você vai ver a linha de crescimento, ela tem uma linha no meio, tem uma em cima, tem uma embaixo. Tem criança que o padrão natural da criança é ser mais em cima, tem criança que o padrão é ser ali no limite. Então, desde que a criança cresça ali de acordo com aquela linha, que não seja uma coisa assim que está crescendo de repente abaixa, isso geralmente é natural, tá? A gente não pode, sei lá, comparar o nosso filho com o filho da vizinha gordinho. Eu até postei aí essa semana um comentário de uma mãe me mandou numa caixinha, ela arrasada, que a filha dela acho que tem 8 anos, e a criança estava pesando 20 quilos, e enfim, as pessoas ficam dando esse palpite, gente. Primeiro assim, ó, palpite você já manda na lata da pessoa, que é pra pessoa ficar quieta e saber que esse tipo de coisa não se fala. Principalmente na frente dos nossos filhos, porque às vezes tem gente que manda uns palpites nada a ver na frente da criança, e isso pode gerar um desconforto, pode gerar até um trauma, né? Depois teve uma seguidora minha que ela já é adulta, e ela falou que quando ela é criança ela tinha esse trauma, que ela era mais magrinha, enfim. E a galera sem noção vivia dando palpite. Mas enfim, deixando palpites de lado, deixando essa parte psicológica de lado, o que eu queria pontuar antes da gente começar a falar? Se o seu filho está com dificuldade de ganhar peso, se ele está muito abaixo, muito magrinho, se você vê que ele estava crescendo e de repente parou, precisa investigar, precisa saber o que está acontecendo. Sei lá, se é alguma questão metabólica, se é uma esofagite, sei lá, tem várias coisas que a gente precisa investigar.
E precisa, aquilo que eu falo sempre, a gente avaliar como é que estão os dados ali do nosso filho, né? Como é que estão os índices, como é que tá a vitamina, os minerais, como é que tá o desenvolvimento dessa criança como um todo, pra gente saber, ah não, beleza, você junto com o nutricionista, com o seu médico especialista, vai ver, não, tá tudo bem, é só uma criança mais magrinha. Ou, a gente precisa fazer uma suplementação aqui de, sei lá, X, tá? Isso é um ponto. Outro ponto, a criança não, Ana. A criança realmente, eu já investiguei tudo, a criança não tem nenhuma síndrome metabólica, a criança é uma criança saudável, tô suplementando o que tem que suplementar, porém, essa criança não come. Eu não sei o que eu faço mais, a criança não come. Ou ela só come o que ela quer, só quer comer, sei lá, batata, arroz, X. Teve uma mãe que me falou, parece que a criança só comia batata, macarrão e arroz, só carboidrato. Então, o que a gente faz? Tem muita coisa para ser feita, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Daiane, 15 meses, 11 quilos. O médico falou que ela estava acima do peso. Maravilha, gente. Mas ela tá comendo bem, Daiane? Me conta. Tava acima da curva, né? Mas de repente a curva dela é diferente. Então, por exemplo, se é uma criança que tá a curva ali do meio, a criança é um pouquinho acima e ela se mantém acima, maravilha. Não é uma criança que, sei lá, tava super abaixo, foi lá em cima, foi lá embaixo. O importante é ter a constância. Mãezinha do Guilherme. Guilherme, 6 anos, e algumas frutas ele parou de gostar, como mamão e algumas, como uva, ele também parou de gostar, e depois voltou a gostar, mas mamão ele não quer mais. Pepino também ele amava e agora parou. É natural, tá, gente? O que acontece? O bebezinho ali, até 1 ano, ele dobra a altura e ele triplica o peso do nascimento. Então, a necessidade calórica dele é uma. Depois que faz 1 aninho, a necessidade calórica da criança, ela diminui um pouco. Ela não vai ter aquele ganho, não vai crescer tão rápido. Então, é normal a criança, de repente, ela, sei lá, às vezes com 8 meses batia um pratão e depois ela, ai meu Deus, não tá comendo mais. Não, de repente, a necessidade dela calórica que mudou. Tudo a gente tem que investigar, tá? Agora vamos lá. Se a criança não come, o que a gente dá pra fazer? Vamos falar de estratégias. Não, tem outra coisa que eu falei aqui que eu achei importante pontuar. Quando a criança tem alguma seletividade muito, muito grande, a Jéssica falando, sou mãe da Lisa, PLV, comendo somente arroz e ovo, não aceita mais nada, tô entrando em desespero. Jéssica, eu não sei se você estava no começo da live. Eu estava falando da questão da gente fazer algumas investigações quando a criança é muito seletiva, tá? Dentro dessas investigações, me fala se é o caso da sua filha, tá? Existe uma questão que acontece, não em todas as crianças, tá? Isso pode acontecer quando a criança é seletiva. Chama transtorno do processamento sensorial. O que é isso, Ana? A criança... Gente, eu não sou nutricionista, não sou médica, tá? Eu tô dando aqui a informação para vocês, de repente, quando é um caso de uma seletividade tão grande, como é o caso da filhinha da Jéssica, de repente de você discutir com o seu médico isso. Esse transtorno, ele pode ou não, às vezes não tem nada a ver, mas também pode estar relacionada a alguma questão do espectro autista. Mas não é toda criança que tem isso que é autista, tá, gente? Mas vamos lá, o que é esse transtorno? Então é aquela criança que ela só quer saber de um tipo de alimento, só um tipo de textura, que a etiqueta da roupa incomoda, que algum ruído incomoda, que a escova de dente na boca incomoda, pode dar até ânsia, sabe? Aquela coisa da roupa apertada. É assim. Então, não é só a alimentação. Tem que fazer uma investigação de tudo isso. Eu vou dar várias estratégias, tá, gente? Fica aqui até o final. Eu vou dar muitas estratégias pra gente melhorar a seletividade. Tô falando na questão da gente ter que investigar se é uma seletividade muito grave. Depois, a Jéssica falou que ela não estava, entrou agora. Tranquila, amiga, eu vou tentar deixar gravado. Mas de qualquer forma é isso. Investiga tudo isso.
A Jéssica, ela come bolachas e guloseimas, mas refeição tá bem difícil. Então, quando você vai numa nutricionista, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o cálculo do qual que são as calorias que seu filho precisa, qual que é o gasto calórico que ele tem, qual que é a necessidade calórica que ele tem. Então, o que ela vai fazer, a tua nutricionista? Ela vai pegar e falar, que sua filha come durante 24 horas. Então, ela vai te fazer várias perguntas. Vai te fazer essas perguntas do transtorno sensorial. Vai perguntar, se for uma nutricionista muito boa, vai perguntar até a questão de gestação, questão da introdução alimentar. Vai tentar investigar, porque o que acontece? Tem muitas questões comportamentais também. Então, de repente, falta de rotina, gente. Falta de rotina influencia demais. Então, quer dizer, uma criança que cada dia ela toma café da manhã no horário, cada dia ela almoça no horário, cada dia ela janta no horário. Tem dia que faz lanchinho da tarde, tem dia que não faz. E isso influencia demais, porque o relógio biológico da criança não está regulado. A criança nem sabe quando que ela sente fome, quando não sente. De repente está na hora da janta, 5 minutos antes a criança está com fome, come uma bolachinha. Então, tem que ter essa rotina, tá? Tem que ter os horários de comer. Tem um livro que eu sempre falo dele aqui, que eu adoro, que é aquele Crianças Francesas Não Fazem Manha. Quem já leu? Ele não é um livro sobre alimentação, mas ele fala também dessa parte de alimentação. Ela é uma americana, que ela vai morar na França. Ela fala, gente, as crianças aqui comem de tudo. E lá nos Estados Unidos, quem já morou nos Estados Unidos ou quem já visitou sabe como é, gente. É puro junk, as crianças comem um monte de besteira. E ela falava que as crianças sentavam no restaurante, esperavam a comida, comiam todas as cores. E ela começou a investigar. Então, o que foi o primeiro ponto que ela chegou na creche lá para matricular a filhinha dela? E aí o pessoal perguntou, quais são os horários de refeição da sua bebê? E aí ela falou assim, eu dou comida quando ela tem fome. E disse que as pessoas olharam para ela como se ela falasse, gente, eu dei uma vitrola para minha filha comer de café da manhã. Ela usa uma expressão assim. Porque, gente, para eles era um absurdo você não ter rotina. E aí ela começou a implementar. Então, tem que ter o café da manhã, tem que ter o almoço, tem que ter o lanchinho da tarde e tem que ter o jantar. E isso já ajuda muito, tá? Outra coisa também, que pode estar conectada à seletividade. Pode ser, algumas crianças têm um temperamento mais de querer ser líder. Então, a criança, ela quer mandar na mãe, ela quer mandar no pai, ela quer que tudo seja do jeito dela. Então, pode ser que ela não está comendo porque ela está querendo impor a vontade dela ali na casa. Tudo tem que investigar. E uma boa nutricionista, uma boa profissional, ou até você mesma já pode ir pensando para levar material para essa nutricionista, por que está acontecendo. E aí você, aos poucos, vai trabalhando. Nós vamos falar mais aqui de pontos de melhora, tá? Então, vamos lá. Primeiro, no caso de uma criança que está aceitando pouquíssimos alimentos, como é o caso da Jéssica. Vou começar por esse daí, tá? Depois a gente vai falando da criança que come mais, come menos, ou que só não aceita alguma coisinha. Então, por exemplo, a gente tem que ver tudo que essa criança aceita. Então, por exemplo, ali, ó, ela aceita arroz com ovo e aceita bolachinha, né? Que a amiga falou. Vai vendo, o que mais? Sei lá, ela aceita milho, ela aceita de fruta, aceita só maçã. Então, você vai pegar dentro desse leque de coisas, você vai partir daquilo ali pra ir trazendo a criança pra melhorar a seletividade, tá bom? Tá dando pra acompanhar, gente? Não é assim, por exemplo, a criança não tá comendo nada. Aí, nossa, não, a Ana postou lá os pratinhos da Júlia, tem 8 cores no pratinho. Amanhã a criança vai comer 8 cores. Acabou o arroz com ovo aqui em casa, vai comer 8 cores amanhã. Gente, não é assim, é aos poucos, tá? Então, o que a criança tá aceitando? A criança tá aceitando arroz com ovo. Então, você vai modificando. Então, no meio daquele arroz, de repente, eu posso pôr um temperinho verde diferente. Eu posso fazer um arroz de brócolis, posso fazer um arroz de cenoura. Aquele ovo eu posso pegar, de repente, a gema e dar uma amassadinha também com um temperinho, com cenoura, que é mais ou menos da mesma cor. Mas, gente, aos poucos, muito devagar, tá? Trocar metade arroz branco, metade arroz integral, metade arroz branco, metade quinoa. Você vai, aos poucos, modificando. Porém,
Se você simplesmente fazer isso, não vai dar um efeito tão bom quanto se você incluir a criança no processo, que é o que eu vou falar mais pra frente, tá? Esse protocolo que eu tô falando da criança, até hoje eu fiz a brincadeira do legume no feijão. O legume no feijão é uma estratégia que a gente usa, mas ela não é uma estratégia que já é o fim da estratégia. O legume no feijão é um começo da estratégia. Então, por exemplo, se a criança só come arroz com feijão, então eu vou modificando aquele feijão, vou pondo um pouco de legumes, vou, sei lá, nutrindo melhor ele e aos poucos eu vou crescendo. Então, ó, esse chuchu que tava ali no feijão, eu vou tirar ele agora, eu vou pôr aqui do lado. A gente vai aos poucos. Esse protocolo, enfim, é um protocolo de treinamento americano, chama Food Training, se não me engano, eu não lembro direito qual que é o nome. Mas ele é um protocolo de seletividade para cuidar de seletividade alimentar, que também é muito aplicado em crianças autistas. Eu tô falando de autismo, gente, porque tem muito estudo feito com seletividade em crianças autistas, tá? Não é que, nossa, só autista tem seletividade alimentar. Não é assim. Gente, muita criança tem seletividade alimentar por motivos N, de tudo que eu já falei aqui. Agora sim, além desse food training, de você sair de uma coisa que a criança gosta para outra, você também tem casos ali que não são tão graves assim, que não é que a criança come só uma coisa. Então, por exemplo, no caso da nossa amiga ali, da mãezinha do Guilherme que estava falando. Ai, Ana, ele parou de comer pepino. O que a gente faz? Esquece o pepino da vida? Não! A gente volta a oferecer. Só que volta a oferecer em formatos diferentes. Então, por exemplo, se eu cortava de fatia fina e temperava com limão, eu vou cortar de estrelinha e fazer um molho diferente, colocar só azeite e sal, por exemplo. Ou, a criança amava brócolis, agora não ama mais. O que eu posso fazer? Posso fazer ele em forma de purê, posso fazer ele em forma de bolinho, posso fazer em forma de torta, posso fazer no meio do omelete para quem pode ovo, posso fazer, gente, uma infinidade de coisas. Vai oferecendo diferente. Não é porque a criança não gostou que você deixa aquilo lá de lado. Isso é uma coisa, você oferecer em formatos diferentes. Hoje, na hora do almoço, eu mostrei ali o bolinho, né? Aquele bolinho é um bolinho que você faz, tem até a receita, eu coloquei no e-book, porque eu faço muito aqui. Que ele é um aliado pra quando a criança não quer comer legumes. Porque, de repente, a criança vê aquela cenoura, vê aquele brócolis, vê aquele negócio lá no meio da mesa, a criança não fica tão apetitoso. Mas se você faz um bolinho, se você convida a criança para cozinhar junto com você, vocês enrolam as bolinhas e você assa ali, aquilo já muda de formato. Já não é mais um bolinho, já não é mais ali o grão de bico, o brócolis, a cenoura, a abobrinha, não. Aquilo ganhou um formato diferente, tá? Outra coisa. Gente, é muita coisa, tá? Vai anotando. No caso da criança, então, tem uma fruta, por exemplo, que a criança não gosta. Aí, todo dia de manhã eu dou pra criança, por exemplo, uva e mamão. Todo dia de manhã. Mas eu quero que ela coma também morango. Se você só botar o morango lá, ou só botar as coisas que a criança não gosta, a criança vai ter uma repulsa por aquele prato. Vai ter um desespero. Ela vai chegar e falar, nossa, o que é isso, gente? Um monte de coisa estranha. Não! Pega um aliado. Então quer dizer, eu pus ali 2 frutas que a criança gosta e mais uma frutinha aqui que ela não gosta. Bota ali no prato, tá? Aí, o que acontece? Você vai falar pra criança que a criança não precisa gostar, que a criança pode só experimentar. E quando é uma criança maiorzinha, você pode explicar que tem coisa que... Gente, maiorzinha assim, tá? Com, sei lá, perto de 2 aninhos já dá. Tem coisas que a mamãe também não gostava. E aí depois a mamãe começou a gostar. Então, cada vez que você experimenta, você tem uma oportunidade de repente gostar de uma coisa. E é bacana isso, sabe? Então assim, e você fala, filho, você não precisa gostar, é só experimentar. E só experimentar é só experimentar mesmo, tá? Fala, só uma mordidinha de formiguinha. E aí come. E tá tudo bem, gente, da criança ter conseguido pôr na boca é maravilhoso. E se alegre, fala, caramba, que nota 10. Mãe, não gostei, quero cuspir. Tudo bem, pode cuspir. Que 10 você provou, parabéns. De repente, da próxima vez que você experimentar, pode ser que você goste. A Júlia mesmo, quando ela come alguma coisa que ela não gosta, ela fala, mãe, eu vou tentar experimentar de novo pra ver se eu gosto. Então a criança já tem essa segurança. É muito importante a gente dar essa segurança.
Agora sim, amiga, se você falou pra criança que a criança só precisava experimentar, que ela não precisava gostar, se a criança experimenta e ela acha ruim, deixa a criança achar ruim. Achou ruim? Ah, tudo bem, tranquilo. Acontece, a gente não gosta de tudo. Não fala assim, tipo, a criança comeu, achou ruim. Ai, filho, sério que você achou ruim? Não faz assim, porque a criança vai assustar e não vai querer provar mais de novo. Porque mamãe acabou de falar que o importante é experimentar. Então, se o importante é experimentar, então tá tudo bem se não gostar. Ah, a Dejane, sou mãe da Laís. Ah, tá. Ah, não. Vai fazer 1 ano, 2 anos, 6 meses. Tem dias que come bem, outro dia come menos. Entendi. Mas come bem assim, colorido? Ou come bem só de quantidade? O que ela quer? Meu bebê não quer nada de fruta. A única coisa é sopinha. Só quer saber de sopinha, não quer. Não quer saber de fruta. Olha só, pode ser Alves Bell, é isso? Pode ser nessa questão da criança, por exemplo, gosta muito de vice-versa, tá? Ou só come a papinha de sopinha, ou só come a frutinha quando é pequenininho assim. O que pode estar acontecendo? De repente é uma questão de temperatura. Pode ser que ela goste da coisa mais fria. No caso, se gosta mais de quente, mais quente. De repente pode ser isso, tá? É de se olhar. Mas eu vou te mostrar algumas estratégias. Mas bota no vapor essa fruta. E aí depois você me conta. Pode ser isso, pode ser questão de temperatura. Não que a criança tenha, que a gente tem que viciar ela numa temperatura só, tá? A Dejane falando, isso colorido. Ah, amiga, então é gasto calórico. Não... Meninas, não se desesperem. A gente tem um mecanismo de regulação. A gente nasce com ele. Um mecanismo de regulação de fome. Então o bebezinho, ele tá lá no teu peito, ele mama o tanto que ele precisa mamar, o tanto que é necessário. Se ele terminar de mamar e você botar ele pra mamar de novo, ele não vai querer mamar de novo, porque ele já tá regulado. Só que a gente que é adulto, a gente meio que dá uma estragada nesse mecanismo das crianças. Por quê? Porque a gente fica forçando as crianças a comerem. De repente, a criança já comeu o que era necessário, tá? Não estou falando de quando a criança não quer comer e depois come balinha, depois come pirulito, depois come bolachinha. Não é isso. É quando a criança come bem e está saciada. Pode ser que a necessidade dela é diferente. Igual nós adultos. Tem adulto que come mais, tem adulto que come menos. Tem adulto que bate um pratão de pedreiro e é magrinho, tem adulto que come só um pouquinho e é gordinho. É biológico, tá? Não se desesperem, não. Ela tá falando que mistura bastante coisa, então não tem problema, tá? No caso dos bebês, deixa eu ver pra amiga que falou dos bebês se eu tinha anotado alguma coisa da introdução alimentar. O negócio da saciedade. É isso, gente. As crianças os bebês já nascem com controle de saciedade, mas a gente dá uma estragada, tá? No caso da sopinha, tá? Tenta botar essas frutas no formato de sopinha. E outra coisa também, para bebê e para criança mais velha. Eu fiz uma enquete para perguntar se as crianças pelo menos se interessam pelo alimento novo. Interessar, gente, é ir lá, pegar, cheirar, botar na boca. Então, assim, é importante a criança ter esse contato sensorial. De repente, aí para sua bebê que não tá comendo bem, deixa ela ter um contato melhor com o alimento. Ao invés de dar a frutinha na boca, deixa ela pegar, deixa ela sentir, deixa ela brincar. É importante essa criança ter esse contato antes de chegar. Eu fiquei meio chocada com a resposta da enquete. Gente, vocês falaram que ficou meio dividido, assim, metade das crianças nem quer saber do alimento novo e a outra metade quer saber. Eu fiquei meio chocada, porque enfim, eu esperava que as crianças iam querer pelo menos pegar. Porém, a boa notícia é que você conseguindo, se o seu problema for só esse, é muito fácil trabalhar. Fácil assim, entre aspas, tá? Algumas crianças precisam trabalhar essa repulsa ao alimento, esse desinteresse, essa coisa de não querer nem pegar, não querer nem olhar, não querer nem cheirar o alimento. Às vezes precisa tratar com terapia ocupacional, às vezes com fonoaudiólogo, sabe? Que vai fazer
algumas coisas mais direcionadas mesmo para essa questão sensorial, tá? A mesma coisa quando a criança só gosta de um tipo de textura. Também, se for uma coisa muito forte, a gente tem que tratar com o especialista. Mas vamos lá. Uma coisa que eu sempre falo, que eu acho super importante a gente salientar, é que se você fizer tudo isso que eu falei agora, e mesmo assim o alimento chegar na criança, na mesa da criança do nada, sem a criança fazer parte daquilo, vai ser muito difícil da criança aceitar. Eu brinco, né, que a criança tá sentada lá na cadeirinha, bota a criança na cadeira, aí vem uma nave espacial e, gente, aparece um prato de comida para ela na frente dela, ela não sabe de onde veio aquilo. Então, assim, nossa, Ana, como assim? Gente, olha só. Quando a gente envolve a criança no processo, é muito mais fácil dela aceitar, porque foi ela que preparou, sabe? Então, uma criança pequenininha, um bebezinho, o que você pode fazer? Pode pegar o alimento, sei lá, de um pote e falar, põe no seu pratinho. Então, só da criança pegar e pôr no pratinho dela e misturar. Pega que essa colher e mexe pra mamãe. Então, a criança meio desajeitada vai mexer. Vamos plantar uma horta, vamos ver da onde que tá nascendo esse brócolis que você não fala desse jeito, tá? Vamos plantar uma horta, vamos plantar essa semente aqui pra ver, será que vai nascer uma rúcula? Nossa, ó, tá escrito aqui rúcula, vamos ver se vai nascer. E bota a semente, planta. Inclui a criança em todo o processo. Nenezinho, filho, olha só, agora a gente vai comer, vamos pôr o seu prato lá? Agora põe aqui sei lá, alguma coisa pra mamãe lá. Põe os guardanapos. Um guardanapo por cada pessoa. A mesa, gente, é um lugar riquíssimo pra gente menosprezar, sabe? Inclui a criança em tudo. Bota uma mesa bonita todo dia. Senta na mesa, na hora certa, com rotina, sem o tablet. Conversa com a criança. Fala, nossa, filho, gostei do jeito que você dobrou o guardanapo hoje na mesa. Ficou super 10. Nossa, filho, olha, aquele tempero que você colocou, nossa, ficou na medida. Ainda bem que eu pedi pra você colocar sal no feijão. Nossa, ficou muito bom. Vai elogiando, deixa a criança participar daquilo lá, deixa ela ver que fez parte, que não veio do nada. Quando a criança é mais velha, você pode chamar até para coisas mais complexas, sabe? Complexas assim, entre aspas, né? Por exemplo, na idade da Júlia. Ou até quando ela tinha uns 3 aninhos, assim, já tinha aqueles descascadores que não tem perigo de cortar. Eu tenho um descascador maiorzinho, já bota a criança para descascar. Já pega, sei lá, quando é algum legume cozido, você junto com ela já pode pôr a criança para cortar, de repente com a colher ou com uma faca sem serra. Ou fazer o preparo, gente, desde o comecinho. Por quê? Quando a criança vai falar, ai, nossa, que estranho, ficou verde. Claro que ficou verde, poxa, foi aquela rúcula que você plantou, que você botou no liquidificador, que você ligou o liquidificador, bateu, a gente, olha que bacana. Caramba, essa cor ficou bonita, hein? Nossa senhora, o Hulk ia ter inveja dessa panqueca aqui tão verde. Então, assim, vai transformando isso numa coisa lúdica, vai incluindo no processo, que a gente é transformador. Teve uma live que eu fiz há muito tempo atrás sobre esse mesmo tema de seletividade e eu falei essas dicas. Aí teve uma seguidora que veio me falar, nossa, Ana, mudou aqui da água pro vinho. As crianças estão aceitando super. Realmente ela ficou assim indignada. E realmente, gente, faz muita diferença. Eu tenho uma priminha que ela é super seletiva. E quando ela é bem pequenininha, ela comia só pão branco. E a gente foi fazer pão e colocamos... Minha mãe foi fazer pão com ela. E minha mãe era super assim, de colocar coisa integral, semente, um monte de coisa. Aí, na hora de comer, ela... Nossa, nada a ver, tem umas coisas aqui no meio. A gente, claro, caramba, ficou demais. Foi você que colocou. Lembra? Não foi você que colocou? Ela, é verdade, fui eu. E comeu, gente. Foi um negócio, assim, chocante, porque realmente a criança não comia nada. E é natural, tá? A criança rejeitar. Pizzaria. Após a mãe começar a dieta de tirar o leite e derivados, com quantos dias o bebê para de apresentar os sintomas? O meu é sangue nas fezes. Amiga, depende, tá? Mas a gente pode esperar aí,
No máximo, se o organismo estiver muito inflamado, se for alguma reação muito assim, até 2 meses, mas não demora tudo isso, tá? No seu caso, se é só sangue nas fezes, mas a criança não teve mais nada, não teve cólica, não teve vômito, não teve diarreia, não teve nenhuma dor, foi só sangue, tem que ver isso. Se for só sangue, se é uma coisa mais leve, você tem que perguntar isso pro teu médico, tá? Pro teu pediatra. Mas o padrão é, geralmente, de 1 semana até no máximo 2 meses. Geralmente, quando é alguma coisa simples, em poucos dias já melhora. Mas depende do caso, tá, gente? Não é tão preto no branco assim. A Dejane. A minha não gosta de banana, dá ânsia sempre. Será que é por conta... Qual que é a idade da tua amiga? Sabe por quê? Tem um refluxo que dá quando o bebezinho é pequeno, esse que parece que é de ânsia, não é bem que ela não gosta. Ou quando a criança come e faz aquelas caras, sabe? Não é bem, é só porque aquele negócio é estranho pra ela. De repente ela estava acostumada só com o TT, que é uma coisa líquida, e agora tá comendo uma fruta, que é um negócio assim, que ela não tem aquela maturidade de fazer esse movimento de engolir. Ou o negócio da fruta, né? Quando faz careta. É porque é diferente. Ela tá acostumada com o sabor do leite, aí vem um sabor diferente. Não é que a criança detestou, que achou ruim. É só um movimento dela mesmo. Pode ser, tá? Ou pode ser ânsia também. Isso daí tem que ver, cada caso é um caso. Eu tô aqui só pra gente abrir a cabeça, tá? Cada uma tem que avaliar qual que é a sua realidade. Line, o meu filho tem 7 anos, é super seletivo. A PLV mediado e agora ele tá muito ruim para comer. Eu não sei mais o que fazer. Line, você estava aqui no começo da live? Pai APLV. Oi, mamães. Oi, pai APLV. Pai APLV sempre presente. Pai APLV, eu morri de rir com a tua resposta da enquete que eu falei qual que é as principais dificuldades da PLV. O pai APLV falou que é porque tem muita mulher. É ele só o único homem no meio da mulherada. É uma dificuldade, né, amigo? Line, me avisa se você tava no começo. Por quê? Eu tava falando de algumas estratégias aqui e de algumas coisas para você investigar quando a criança é super seletiva, tá? Tem o transtorno do processamento sensorial, que pode ser. Você tem que investigar fator psicológico, que eu falei. Tem que investigar histórico de gestação, investigar como é que tá a rotina dele, tem muita coisa pra gente investigar. Agora sim, uma criança de 7 anos, dá pra você fazer muita coisa, gente. Quando a criança é mais velha, dá pra fazer muita coisa, dá pra incluir muito ela, partindo do que ela gosta. Então, o que ele gosta, amiga? O que seu filho gosta? Line. Por exemplo, vou dar um exemplo. A Aline falando, não, acabei de entrar. Me fala o que ele gosta. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Ai, Ana, nossa, meu filho tá ruim de comer. Ele só gosta de batata frita. E é só isso que ele come, não adianta, não tem o que fazer. Só gosta de frango empanado. Só gosta de pão. Independente do que for, você vai trabalhando daquele princípio e evoluindo. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Então, por exemplo, ai, meu filho só quer saber de pão. Então, você vai levar o seu filho, ao invés de você ir lá no supermercado, comprar aquela marca de pão que o filho sempre come. Filho, olha só. Ai, nossa, eu queria muito... Mas você inclui, você enche a bola dele, tá? Filho, tô com uma vontade de fazer pão, mas olha só... Eu não consigo sem você, eu vou precisar muito da sua ajuda, porque assim, o seu braço é muito mais forte que o meu. Quer dizer, não fala que é mais forte, vai. Nós dois, o meu braço e o seu braço, vai ter muito mais força do que só o meu sozinho. Enche a bola dele. Eu vou precisar da sua ajuda. E aí, você me ajuda? Beleza, vamos lá. Ai, olha só, a mamãe comprou essa farinha aqui integral. Ai, olha só, você sabe que dá pra gente fazer um pão igual do Hulk verde. Igual, sei lá, de algum outro personagem X. Põe alguma outra cor ali. Olha que demais que vai ficar. Igual The Flash, nós vamos botar uma cenoura, vai ficar meio laranjadinho. E aí você vai incluindo ele naquele processo. E aí você vai mudando. Então, já aceitei o pão colorido diferente. Aí eu vou colocar, de repente, um recheio nesse pão diferente. Então, se a criança
não come nada verde, por exemplo. Eu posso fazer um molhinho, aquele molhinho que eu ensinei a fazer, molhinho branco. Gente, aquele molho branco com espinafre fica uma delícia. Molho branco com espinafre, bota um franguinho ali, bota no recheio do pão. Vai fazendo isso junto com ele gradual. Amigas, não queiram de uma hora para outra, uma criança que está se alimentando mal, do nada a criança começar a ter um prato com 500 cores. Não é assim. Tenha carinho com a criança, tenha respeito com o seu filho, tenha amor por ele, assim. Faça as coisas tem que se mexer, tá, gente? A gente não pode deixar a criança só quer comer isso, vai isso mesmo, melhor que nada. Não é assim. Vamos aos poucos, com carinho, com amor, mas em frente sempre, tá? A Aline falou, ele não gosta de nada de verdura. Ele gosta mais de comida de panela. Mas até isso ele tá comendo pouco. Ô, Aline, mas ele tá comendo... Por exemplo, ele tem uma rotina definida? Ele come todo o café da manhã no mesmo horário, todo o almoço no mesmo horário, tudo no mesmo horário? Ele, entre essas refeições, ele faz snacks? Ele come, que é o que eu tava falando no começo da live, do livro Crianças Francesas Não Fazem Manha. Se a criança não tem lanchinhos no meio, se a criança tem a rotina alimentar definida, ela vai sentar com a fome necessária para comer. Aliás, um adendo, gente, na questão de quem tá com o nenezinho que não quer comer. Nenezinho, pequenininho, até criança mais velha, mas nenê, isso influencia mais. Se a criança tá com muito fome, o neném tá com muita fome, ele fica tão irritado que ele não consegue comer. Então tem que estar na medida, tá? Não pode nem estar sem fome ou nem estar com muita fome. Tem que estar na medida para aquele neném conseguir comer, tá? Só um parênteses que eu lembrei agora da amiga que tava falando do nenezinho. No caso da comida de panela. Demais, amiga. Bota essa criança pra fazer junto com você. O que ele gosta de panela? Ele gosta de carne de panela. Beleza, vamos fazer essa carne de panela cheia de legumes. Vamos ir mudando. Vamos botar, sei lá, um cisquinho de um legume hoje, depois um pouquinho mais depois. E assim você vai evoluindo. Meninas, é que agora a gente tá numa pandemia, é muito difícil a gente levar as crianças pra fazer compra, né? Mas quando passar tudo isso, se Deus quiser... Levem o seu filho, leva na feira, leva no supermercado, planta uma horta em casa, sei lá, para quem tem algum familiar com sítio, se você tem sítio, bota a criança para subir em pé de árvore, bota a criança para apanhar a laranja do pé. Isso, gente, isso muda muito. Por quê? O alimento, ela vê que aquilo tem... Gente, aquilo tem uma história. Não chegou do nada ali. Não foi um disco voador que abduziu aquilo de algum lugar e jogou lá na frente dela, tá? Então, façam tudo isso que vai mudar a vida. Line, faz isso que vai mudar. Pai PLV. Aqui o Bento era bem seletivo. Comecei a fazer uns pratos divertidos para ele. Isso aí, amigo. A questão lúdica, né? Mesmo ele não comendo sempre... deixava na mesa, falava que virava Hulk, fui incluindo ele. Hoje ele é uma traça, olha lá que sucesso. Dentro dessa questão lúdica que o pai PLV falou, isso eu acho muito bacana. Tem muitos joguinhos de panelinha, de xicrinha, e hoje tem uns jogos até com cor mais neutra, assim, para menino, que é do MasterChef Júnior, não sei o que. Gente, é super bacana. Se você põe a criança... para ela comer, para fazer uma brincadeira mais lúdica, vamos fazer um piquenique com as panelinhas. Então você põe ali na cadeirinha da criança, deixa ela junto com você se servir. Então, nessa panelinha a gente vai colocar o feijão, nessa panelinha a gente vai colocar a rúcula, nessa vai pôr... Nossa, o seu kit de panela tá muito colorido. Vamos experimentar todas? Ai, nossa, essa rúcula aqui não gostei, mãe. E se a gente pegar a panelinha da rúcula e misturar com a panelinha de carne de panela? Se a gente picar bem pequenininho e misturar no meio, o que você acha? Aí você vê que você não vai estar enganando a criança, você vai estar misturando ali, você vai estar na frente da criança, ela vem. Vamos pegar um pedacinho de rúcula e misturar junto. Eu falo que é a estratégia do aliado, eu uso muito a estratégia do aliado. Você bota uma coisa, vai, sei lá, a criança detesta lentilha. Aí você bota no meio do macarrão, que é uma coisa que a criança gosta. A lentilha tá lá aparente, ela tá vendo que tem uma lentilha. Mas ela tá no aliado, que é o macarrão.
Mas essa parte lúdica, gente, é muito bacana. E tem umas meninas que são super, meninas e meninos, né, super prendados, aí fazem umas coisas muito bacanas. Se você fizer o desenho no prato, fizer essas coisas todas lúdicas, junto com a criança, melhor ainda. Usar cortador de biscoito, gente, eu uso cortador de biscoito pra tudo, pra botar no formato, sabe? Então, uma panqueca, uma fruta, um legume, você pode usar o cortador de biscoito. Ai, Ana, não tem cortador de biscoito. Amiga, qualquer coisa vira cortador de biscoito. Você pode pegar a tua faca e cortar no formato que você quiser, que seu filho quiser. Ou você pode também usar, sabe aqueles brinquedinhos de encaixe que toda criança tem? Que você coloca, tem o, sei lá, uma estrela e põe no buraco da estrela. Aqueles brinquedos de encaixe são cortadores. Eu tenho até uma receita no e-book que eu falo, corta com brinquedo de encaixe. Não, quem tem cortador, maravilha, mas quem não tem, gente, improvisa. Com Lego, com tudo, gente, tudo vira. Xicrinha é um negócio redondo, você bota ali, vira um formato. Seja lúdica, seja criativa, amiga, vai dar certo, tá? O que não pode é a gente se acomodar. Vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Tem que fazer as coisas do seu alcance. Ah, outra coisa que eu anotei aqui para eu lembrar de falar. O prato da criança tem que ser do tamanho que ela come. Por quê? A criança tem que se sentir bem. Então, vai. Poxa, eu sei que a minha criança come esse tanto. Gente, põe esse tanto no prato. Por quê? Porque a criança vai se sentir bem, vai sentir que é missão cumprida. É melhor você comer um pouquinho, a criança comer tudo. Pôr um pouquinho, a criança comer tudo, e depois pôr mais um pouquinho, do que a criança se sentir frustrada. Eu fui quando eu morava no Rio de Janeiro, eu ia colocar a Júlia numa escolinha que eu achei super bacana. Eles tinham 3 tamanhos de pratos. Então, para as mesmas crianças, a mesma turma de crianças, eles entendiam que cada criança tem uma necessidade calórica diferente. Cada criança come de um jeito. Então, eles tinham 3 tamanhos. Então, tinha criança que comia mais, tinha um pratão. A outra, mas os pratos eram iguais. Por quê? Todas as crianças, visualmente, tinham um prato cheio e comiam tudo do prato cheio. Eu achei muito bacana. Uma escola de referência lá no Rio de Janeiro. Olha que bacana. Se as escolas fazem isso, imagina nós em casa, que a gente ama muito mais nosso filho do que a professora ama, não é? Então, vamos fazer essa estratégia. Pega o prato, coloca a quantidade e... Criança comeu tudo? Parabéns, meu filho. Nossa, com certeza você tá forte. Tá mais forte. Que mais? Eu coloquei aqui da gente fazer ritual. Que é aquilo que eu tava falando de incluir. E não adianta a gente fazer uma coisa super lúdica, um negócio super bonito, cortei, ficou tudo lindo, apresentei de uma forma diferente, meu filho super curtiu tudo, tá na pegada de comer, tá com rotina, tá com fome. Só que aí eu boto a criança na mesa pra comer e aí eu boto o celular na frente da criança. E é isso, é o nosso rotina. Não, gente, senta do lado, come. Até porque quando a criança, isso é outro ponto também, quando a criança vê o que você tá comendo, é muito mais fácil dela comer. Eu falo, a melhor estratégia pra criança comer, você senta do lado dela, como se nada tivesse acontecido, senta do lado dela e começa a comer. Aí a criança diz, nossa, o que é isso? Não quer? Pode pegar. Mas faz de conta que você nem tá morrendo de vontade que a criança come. Você dá pode experimentar um negócio aí que eu fiz, um negócio de linhaça com chuchu, sei lá o que. E vai, tá? Mas faça da mesa um ritual. Faça coisas bacanas. Para a criança, quando a criança é muito seletiva, não quer experimentar coisa nova, dá pra gente fazer brincadeira. Então, por exemplo, uma berinjela. Então, a gente foi no supermercado, comprou uma berinjela, você ensinou pra ela como que essa berinjela pode mostrar a foto de um pé de berinjela. Aí você, nossa, vamos ver a textura que ela tem. Nossa, que lisinho. Sabe que ela tem cheiro? Nossa, não tem cheiro, né? E se a gente abrir? Tem cheiro, né? Nossa, e se a gente temperar? Vamos ver? Olha que bacana. Então vamos lá. E na hora de comer? E aí, filho, vamos comer? Ai, não sei, mãe. Vamos só experimentar, só pra gente ver que gosto tem. Vamos fazer assim. Vamos fechar o olho, aí eu vou dar na sua boca uma das coisas que tá no seu prato. Você vai ter que adivinhar o que é. Vai fazendo, vai botando a criança na tua onda, gente. Se a gente mudar do desespero de querer a criança comer pra uma coisa mais lúdica, mais leve, faz muita diferença.
Deixa eu ver. A Bruna. Aqui 1 ano e 3 meses, a PLV e ovo. Come bem, mas não consigo diversificar muito. Não consigo fazer muitas receitas. Por que, Bruna? Por que não consegue fazer receita, amiga? Amiga, compra meu livro. Aqui, ó, 215 receitas. Que tem muita receita saudável, muita receita gostosa e muita receita sem leite e ovo. Gente, ovo eu acho uma restrição... se é só leite e ovo, eu acho uma restrição tranquila. Tem muita coisa que dá pra gente fazer. Dá pra diversificar, dá pra levar a criança na cozinha. 1 ano e 3 meses já dá. Já tem coordenação na mãozinha, né? Você pode até botar ele pra mexer alguma coisa, dar algum ingrediente na mãozinha dele pra ele pegar, mandar pegar de um lugar, pôr no outro. Já dá pra fazer várias coisinhas assim com 1 aninho. Você já vai trabalhando, gente, a cozinha. Você já trabalha a coordenação, já trabalha a interação, já trabalha essa questão sensorial dele com os alimentos. É muito bacana, 1 aninho já dá. Pai, a PLV. Se ela quiser, o meu IG é aberto. Fala pra essa mamãe olhar os pratos que faz para o Bento para dar ideias. Fique à vontade. Olha lá, gente, pai, a PLV, várias dicas de pratinhos que ele faz pro Bento. Que bacana. O pai, a PLV, acho que tem restrição de ovo aí também, não tem? A Bruna falando, meu filho também é Bento. Vou olhar, pai, a PLV aí, gente. A galera já trocando ideias. Então é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não falei. Vou fazer um apanhadão aqui pra gente juntas, tá? Então vamos lá. Primeiro, pode ser uma questão física. O bebê sempre vai repetir o que a gente faz. Então, dê o exemplo, a criança sempre vai repetir. Gente, no caso de bebê pequeno, até criança pequenininha, o que acontece? Sabe essa coisa do... Tem um nome agora científico que eu não lembro agora, mas para a criança é confortável ela ter alguma coisa que faz parte da rotina dela. Então, por isso que aqueles desenhinhos repetem sempre a mesma letra, repetem sempre o mesmo som, repetem sempre... Gente, a criança quer assistir 30 vezes o mesmo vídeo da galinha pintadinha, o mesmo vídeo da Peppa Pig. Por quê? Porque ela tem um conforto por aquilo ser familiar. No caso dos alimentos também. Por isso que é importante a gente, de bebezinho, a gente oferecer uma variedade muito grande. Por quê? Para aquela variedade ser familiar para ela. Por mais que a criança come só um pedacinho. É importante, tá? Faça o que está ao seu alcance. Então, não querer mudar tudo de uma vez, é aquilo que eu falei. Parte do que a criança gosta. E aí, aos poucos, você vai melhorando, tá? Então, a gente, assim, em algum momento eu vou colocar o legume no feijão, porque o feijão é o que a criança aceita. Mas tudo bem, isso é um começo. A gente vai evoluindo isso, tá? Então, tá no feijão, de repente tá do lado de fora, de repente aquele arroz vira um arroz integral, de repente aquela carne pura, bife passado, tá numa carne com caldo, com legumes. A gente vai evoluindo, tá? Mas aos poucos. E vá comemorando cada vitória. Então, assim, se a criança só comia feijão preto a seco, ela aceitou comer feijão com abóbora amassada. Gente, maravilha, ela aceitou. Depois a gente faz de outra forma, tá? Prato tem que ser do tamanho que a criança come, para a criança ter a ideia de finalizar. E, gente, ó, tô fazendo um apanhadão agora, já pode ir anotando. Aí usar um alimento de base, né, para ser o alimento aliado. Então, por exemplo, a criança só gosta de batata, você pega a batata, amassa com quinoa, pega a batata, bota com algum legume, faz um bolinho, só gosta de batata frita, tenta batata assada, a gente vai dentro desse, tá? Mudar o mesmo alimento. Então, por exemplo, se a criança tem criança que tem pavor de textura de purê, adora textura crocante, tem criança que só gosta de textura de caldo, a gente aos poucos vai mudando. Então, por exemplo, a criança só quer caldo, aos poucos eu vou tentando pro lado do purê. Ou se é uma criança muito seletiva, que só quer batata, só quer coisa muito crocante, eu posso fazer de repente uma cenoura chips, uma berinjela chips, tem receitinha no e-book também.
Procurem lá, gente, quem comprou o e-book, dá uma fuçada lá. Tem muita coisa. Você fazer chips de legumes, de repente, para aquela criança que gosta daquela textura crocante, aquilo lá é salvação. Corta com ela, tempera com ela, bota pra assar com ela e, gente, vai ser sucesso absoluto, tá? E se a criança não comer, mesmo que ela não queira comer, se ela quiser pelo menos experimentar, já celebre. No caso, fazer um ritual, a criança mais velha participar de colocar a mesa, de colocar o prato, de cozinhar, de tudo, de plantar, de comprar, de quando não tiver mais pandemia, de passar ali o botão, colocar a senha do cartão no caixa. Deixa a criança participar de tudo, gente. Deixa a criança sentir que ela é importante. Fale pra criança que ela é importante. E livros, gente. Livro é super importante. Tem muitos livros de personagens que comem coisas. Então, por exemplo, tem um livro que se chama Pedro Coelho. Gente, eu convenci a Júlia a comer cenoura crua na época. Ela só queria cenoura cozida. Aí eu falei, gente, olha só que demais, né? O Pedro, gente, ele apanha a cenoura na horta e já come de uma vez. Então a minha família tem sítio, né? Então a gente foi no sítio, ela colheu cenoura. Aí eu falei, nossa, igual o Pedro Coelho já ia comer essa cenoura com terra mesmo, mas acho que é melhor a gente lavar, né? É melhor lavar. Aí vai, lava a cenoura e a criança tá comendo. Por quê? Porque o personagem do livro comeu. Então, isso é mais uma questão lúdica que a gente pode trabalhar. Amigas, uma coisa super importante que eu anotei aqui pra falar também. Não rotule, pelo amor de Deus. Ai, filho, como você é chato pra comer. Ai, como você é fresco. Ai, nossa, você não gosta de nada, né? Ai, nossa, como você me dá trabalho. Eu nunca dei trabalho pra minha mãe. Ai, nossa, o teu irmão come tão bem, só você que é chato. Gente, não rotulem. Por quê? A criança, ela sempre vai atender a nossa expectativa. Se a sua expectativa, se ela tá vendo que a tua expectativa é que ela seja chata, é que ela seja seletiva, ela vai atender a expectativa, amiga. E isso vale, aliás, fica um parênteses aqui, isso vale pra tudo. Então, quando a criança é, sei lá, manhosa, é briguenta, quando a criança não quer dividir, essa criança não divide. Nossa, meu filho não divide, meu filho é chato pra dividir. Nossa. Ai, olha, meu filho, ele não dorme, ele fica rolando. Ai, meu filho só faz arte, é muito arteiro. Olha, filho, eu falo com você, eu tenho que falar 10 vezes com você, né? Você não me escuta. Sabe esses rótulos? Você é o que não escuta, você é o que é briguento, você é o que é o fresco. Cuidado, gente, porque a criança vai absorver aquilo e ela vai cumprir com a tua expectativa. Ela vai falar, a expectativa da mamãe é que eu seja fresco, eu vou continuar fresco. Isso é relativamente inconsciente, tá? Mas acontece sim. Quem já estudou psicologia sabe como é. Uma coisa importante, gente, olha só. Não fale, por favor. Ai, filho, come pra mamãe ficar feliz. Porque, amiga, ele não tem que comer para a mamãe ficar feliz. Ele tem que comer para ele ficar forte. Ele tem que comer porque esse é o certo, porque está na hora de comer, porque ele vai ficar saudável. Porque isso pode ter impactos até no futuro das relações. Ai, nossa, eu vou fazer isso só porque meu namorado vai ficar feliz. Nem é o que eu quero fazer, mas poxa, meu namorado vai ficar feliz. Então, assim, tomem muito cuidado com isso, tá? A criança tem que fazer o que é certo, porque é certo. Olha, filho, agora está na hora de almoçar, então nós vamos sentar, vamos colocar a mesa, vamos comer aquela comida gostosa que a gente fez juntos. E é isso. Se você comer, vai ficar muito forte, muito saudável. É assim que são as princesas, é assim que são os super-heróis. É assim, olha só, mamãe não é grande, mamãe não é forte, papai não é grande, papai não é forte. Olha só o meu prato, como tá colorido. O seu também, ó. Quando você crescer, você vai ser forte igual a mamãe. Nossa, mãe, será? Eu vou dar conta de pegar aquele peso que você pega? Vai, filha, com certeza, do jeito que você tá comendo, com certeza vai dar conta. Aí, não fazer alarde, que é aquilo que eu falei, né? De, ai, não gostou. Ai, meu Deus. Gente, calma, tranquilo, suave. Age normalmente. E eu coloquei aqui para avaliar a suplementação também, que é tudo que a gente tinha falado aqui, tô revisando, tá? Avaliar a suplementação. No caso da criança ser muito seletiva, a gente tem que avaliar a suplementação. Se a criança tá comendo poucos alimentos, tá comendo talvez pouca... Às vezes a pouca quantidade é uma quantidade normal, a gente que tá achando, né? Que é pouco.
Mas se realmente é uma quantidade que é pouca mesmo, aí tem que avaliar a suplementação. Aliás, de qualquer forma tem que avaliar, tá, gente? Mesmo que a criança coma bem, é sempre importante a gente ficar de olho, né, nos índices, ver como é que tá a criança, como que ela tá, como que estão todos os exames. Às vezes a criança come bem, mas é necessário suplementar, enfim. Tenham esse cuidado de buscar um profissional e ver os exames e ver a necessidade de suplementação, tá? Nem sempre é necessário, mas às vezes é. Deem uma investigada. Beleza, amigas? Acho que é isso. Fizemos aqui uma revisãozinha de seletividade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, tá? Podem escrever ali no último post. Gente, eu enxergo os posts antes do que o direct. Direct eu sempre tô meio atrasadinha com os directs. Mas assim, eu respondo, tá? Eu sempre procuro responder todos os directs. Nem sempre eu consigo todos e nem sempre eu respondo na velocidade que eu gostaria de conseguir responder. Mas vocês que são mães, vocês sabem como é. A gente não... O dia é um vucu-vucu, né, gente? O dia é um vucu-vucu. Mas enfim, espero poder ter ajudado. Espero que vocês façam... incluam a criança nesse processo todo, que vocês usem tudo isso e que seus filhos possam comer bem. Se você usar tudo isso e a criança realmente não conseguir comer, investiguem, tá, gente? Investiguem todas essas questões que eu falei, que a seletividade às vezes está encobrindo algum processo maior. A criança que não ganha peso, às vezes, está encobrindo alguma questão maior. Investiguem, tenham carinho, tenham paciência. Não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Mas se a gente fizer certinho, se a gente fizer sem expectativa de uma hora para outra a criança está comendo super bem, se a gente fizer aos poucos, gradualmente, com certeza vai melhorar muito. Beleza, amigas? É isso. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada por estarem aqui. E semana que vem tem mais chazinho com as amigas. Gente, semana que vem é primeiro dia de mês. Todo primeiro dia de mês a gente faz uma live de culinária. Já vamos decidir aí o que vocês querem que eu faça. Eu nunca tenho nada definido, tá? Geralmente vocês que falam, Ana, faz aquela receita de book. Ana, tô com vontade de comer X. Sempre vocês me falam e eu faço de acordo com o que vocês estão com vontade ali na semana. Então já vou abrir ali para vocês me falarem o que vocês estão afim. Alves Bel, obrigada. Eu sou super perdida em respeito de comida, o que dar para o bebê. Alves Bel, o importante é a criança, é você fazer o mais variado possível, tá? Então, assim, tudo, dependendo da idade do bebê, você tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? Então, se é um bebê muito pequenininho, tem que tomar cuidado com o engasgo de milho. Aí você corta o grão ali no meio para a criança comer com tranquilidade. Não vai dar um amendoim inteiro para a criança, não vai dar uma uva inteira para o bebê. Mas fora isso, o importante é oferecer o mais variado possível, o mais colorido possível e deixar a criança sentir aquele alimento. Então, por exemplo, eu quero a criança quero inserir banana. Então eu vou dar aquela banana na mão da criança, para a criança brincar. Você não vai pegar a mão da criança e socar a banana na boca dela. Não, deixa a criança sentir, deixa a criança ver, cheirar, deixa ela esfregar no cabelo, deixa ela esfregar na mesa, deixa ela sentir aquilo, brincar, ver que aquilo lá é uma coisa que faz parte ali daquele contexto, sabe? Que não é uma coisa que do nada a mamãe veio com uma colher, que é um objeto estranho, porque eu tava esperando o peito, aí vem uma colher com uma banana amassada, o que é isso? Nada contra amassar fruta, tá, gente? Nada contra quem tem bebê que gosta de comer com colher, mas mesmo que você dê com a colher, é importante a criança ter essa pegada de sentir, de ver. De repente você pode pegar um pedacinho e você comer, mas olha, filha, que gostoso é de comer. Se quiser pegar um pedacinho e dar só um pouquinho na boca dela pra ela ver, põe ela no colo. Tem que ser assim, essas questões, gente, do bebezinho pequeno que tá aprendendo a comer, que é mais seletivo, a gente tem que ter muita paciência, muito carinho. De repente a criança ela não fica confortável na cadeirinha, você pode colocá-la no seu colo, para não romper tão bruscamente. A gente fez uma live de introdução alimentar semana passada.
Pra não romper tão bruscamente, né? Porque antes era peito, colinho, mamãe. Aí agora colocam numa cadeirinha, vem uma colher que é um objeto estranho. Então, de repente, ter ali aquele aconchego da mãe, dar um negócio na mãozinha, a criança sentir, tudo assim aos poucos, tá? E não é de uma hora pra outra que a criança tá matando, tá bebendo só peito e do nada vai bater um pratão de comida. Não é assim. Bia não tá. Andrade falando que quer que eu faça um bolo de chocolate bem chocolatudo. Bom, hein, amiga, nesse friozinho, o chocolate vai bem, hein? Podemos fazer sim. Podemos fazer com uma cobertura mais cremosa, com uma cobertura mais daquela de chocolate que forma casquinha durinha. Podemos fazer com uma cobertura mais líquida, uma cobertura de leite condensado vegano, ou uma cobertura mais fácil, daquela que fazer com os ingredientes que você tem em casa, fazer rapidinho. Podemos fazer bolo de chocolate. Gente, bolo de chocolate é super fácil, tá? Bolo de chocolate com ovo, sem ovo, com glúten, sem glúten, com leite, sem leite, é muito tranquilo. Aliás, bolo é uma coisa muito gostosa da gente fazer, né? Eu acho que o bolo, ele dá um aconchego, ele dá um carinho, assim, na gente, né? Vem aquele cheirinho de casa de vó, todo mundo tem uma memória afetiva gostosa de bolo. E bolo é bom porque você bate, bota no forno e acabou, né? É facinho. Podemos fazer, galera. Vamos fazer uma enquete aí. Se todo mundo topar, eu super topo. Ai, Kelly Lopes. E quando o marido não aceita que o bebê precisa sujar? Como assim, amiga? Por que não aceita? Meu marido fica em casa o dia inteiro? Ai, gente, não sei. Ó, deixa eu pensar nessa tua pergunta. Amigas, me ajudem aí a responder pra Kelly. Quando o marido não aceita. Amiga, eu acho que é assim, ó. Você pode falar assim, mandar real pro teu amigo, mandar reta. Meu amor, gente, sempre com muito amor, tá, Kelly? Não chega dando coice no maridão, tem que ser suave. Por quê? Homem, gente, eles não têm essa nossa visão de um todo. O homem é muito preto no branco, tá? A Kelly falando, tem que comer bonitinho, como criança grande. Você pode falar pra ele assim, Kelly. Meu amor, olha só, primeiro você se conecta. Quando a gente vai discutir alguma coisa difícil, gente, eu vou dar uma estratégia para a vida, tá? Aqui já chazinho com as amigas tem. A gente começa de alergia alimentar, de repente tá falando de DR. Sempre que você for falar alguma coisa, você sempre se conecta com a pessoa antes. Não chega dando coice, não chega dando a tua opinião. Você sempre se conecta. Meu amor, nossa, realmente, olha, dá bastante trabalho esfregar esse chão. Eu sei porque eu esfrego esse chão, enquanto você tá trabalhando, eu esfrego esse chão 3 vezes por dia, que são as refeições que o bebê tem, 3, 4, 6 vezes por dia. Realmente, olha, eu também acho que ele deveria comer, mas eu vi aqui, o pediatra falou, ou eu vi esse artigo científico, sempre usa autoridade branca, tá? De algum médico, alguma coisa assim. E olha só, com 11 meses, realmente a criança não consegue ainda, tá? Então, assim, o nosso filho pode desenvolver seletividade alimentar, ele pode ficar com falta de vitaminas porque ele não tá comendo. E aí, tem como a criança melhorar isso, melhorar essa absorção de vitaminas, que é o que a gente quer, não é, amor? Você não quer que ele seja tão forte como você? Nossa, amor, imagina, meu sonho é que nosso filho seja tão forte, tão lindo igual você. Vai falando mais ou menos assim, tá, amiga? Mas aí, enfim, você improvisa não, você se prepara pra falar antes. Então, meu amor, olha só, se a gente deixar ele pegar, vai ser muito mais bacana. No futuro, ele vai aprender a comer bonzinho. Então, assim, manda real. Se o marido não concordar, a gente meio que é uma coisa que não tem muito o que concordar, né? Não tem muito o que discutir. Tem uns babadores que eu usava muito na Júlia quando ela era pequenininha, porque a Júlia também, gente, a Júlia fazia meleca assim. A Júlia era assim, era banho, toda refeição eu tinha que dar banho. Teve uma época que ela ficou até com a pele seca, e a pediatra até falou que eu tinha que dar banho sem sabonete. Porque era muito banho, porque realmente a Júlia era assim, ela pegava, ela esfregava o prato no cabelo, aí ela jogava tudo na mesa, assim, no chão, era uma festa. Aí tem um babador que ele é assim, ó, que aí vai caindo as comidas, vai caindo ali dentro. E tem uma roupa, que é uma roupa super usada na Alemanha, que depois eu descobri, depois não tem pão, depois que já tinha passado essa fase da Júlia. Se bem que até hoje a Júlia sempre solta umas coisinhas assim, mas não igual antigamente. Aí tem uma roupa
que é uma roupa de plástico, assim, que a criança põe, e aí a criança pode se sujar, e aí meio que ela tem um negócio assim levantado e a comida vai caindo ali dentro pra não cair no chão. Acho que tem um tapete também que você põe embaixo, mas assim, gente, é tudo a gente tem que colocar na balança, sabe? Conversem com o marido, sei lá, tudo coloque na balança. Então, qual é a validade, qual é a grandeza, qual é o peso da sujeira no chão e qual é o peso do meu filho ter uma boa relação com a alimentação. Uma boa alimentação que vai durar para a vida inteira. Então, quando a gente coloca na balança, não dá nem para medir, gente. Tem um peso muito forte. O seu filho poder ter uma boa relação com a alimentação. O sujar faz parte. Aos poucos você vai explicando para ele, vai ensinando. É muito mais bacana a gente deixar a criança se sujar e a criança querer comer tudo do que eu dar só na colher e a criança não querer comer. Daqui a pouco tá faltando tempo de falar, meu amor, olha só, você vai ter que gastar com vitamina, porque, cara, a criança não tá comendo. E eu percebi que quando eu deixo ela segurar com a mãozinha, ela come. Então, acho que é melhor a gente deixar, né, a gente gastar ali o paninho que vai limpar do que gastar com vitaminas depois. A Kelly, adorando, né, amiga? Depois você me conta. Mas se prepara antes, tá, Kelly? Não chega com os 2 pés no peito, gente, por favor. Não cheguem nunca com os 2 pés no peito. Se conectem antes. E outra coisa, não fale assim, você não se importa. Não fala, gente, o cara nem sabe que ele não se importa. Pra ele nem tá vendo como isso. Talvez ele tá vendo até como assim, nossa, coitada, minha esposa vai ficar cansada de ficar limpando. Então, não fale isso. Fala, meu amor. E também assim, gente, não reclama de limpar, tá? Ai, nossa, que saco ter que limpar isso. Aí, de repente, o marido fala, ai, nossa, minha esposa fica mal-humorada. Moleque, não vai comer mais, vai comer só na colher. Então, assim, tem todo um contexto aí que a gente tem que ir trabalhando. Então, por exemplo, aqui em casa, a gente tem animal de estimação. E sempre eu sou a que aparece com... Oi, gente, apertei o microfone aqui sem querer. Eu sou sempre a que aparece em casa com animais de estimação. Que, enfim, acaba acontecendo de adotar. E eu sempre falo, gente, não vou mais adotar animal. E acontece. Então, eu não posso chegar e ficar reclamando. Nossa, que saco, eu tenho que ficar limpando a areia do gato. Ai, que saco esse cachorro. Gente, se eu ficar reclamando, meu marido fala, ué, mas você que quis adotar? Ué, mas, né? Então, tudo a gente tem que... Não pode ser reclamona, tá? Nayara, hoje meu marido também disse para eu não deixar minha bebê de 11 meses não pegar na comida. Aí expliquei com educação, muito bem, amiga, que ela precisa conhecer o que tá comendo. E ficou tudo bem. Aí, tá vendo, gente? É só uma questão de diálogo. E não é que ela comeu tudo, olha que sucesso. E ficou até... ele ficou até admirado, porque fazia uns dias que ela tava rejeitando comer. Gente, eu tô falando. Cola aqui no chazinho com as amigas, gente. Essas dicas são preciosas. A criança precisa ter uma relação com o alimento. O alimento não pode ser uma coisa extraterrestre que chega do nada na mão da criança, através de um objeto chamado colher, que ela nem sabe o que é, que ela nunca viu aquilo lá na vida, e do nada querem enfiar aquilo na boca dela. Não é assim, gente. Deixa a criança participar, deixa a criança sentir, tá? E alinhe todo mundo aí da casa. Limpa rapidinho, gente. Bota a criança lá, dá uma lavada na criança, dá uma limpadinha ali em volta. Vai valer a pena, tá? É uma relação que você tá tendo pra criança com a vida, tá? Porque às vezes, gente, a criança realmente ela pode desenvolver uns transtornos muito maiores. Então, aquela criança que, sei lá, vai no parquinho, não dá conta de ficar descalça porque ela tem aflição da textura. É aquela criança que vai na escola, tem que mexer com argila, tem que mexer com massinha, aquela criança que não dá conta também. Então, assim, é importante a gente deixar a criança. E, gente, essa questão sensorial é pra tudo, tá? Então, você tá passeando com o bebezinho, é que agora, gente, pandemia é tão difícil, né? Mas quando a Júlia era bebezinha, desde bebezinha mesmo. Filha, olha só, essa árvore é áspera. Eu pegava a mãozinha, ela ficava áspero. Essa folha é mais lisa, olha. E pegava, olha, essa tá seca, perto. Deixa a criança sentir o mundo. A gente tá muito assim, as crianças estão muito... Ai, gente, muito conectada em tela, em coisa virtual. Não, deixa a criança sentir, deixa a criança curtir, deixa a criança experimentar, deixa a criança viver, sabe? Não queiram criar robôs, a gente tá criando seres humanos, aí seres humanos de bem,
para que vão cuidar do planeta, que vão, sei lá, ser crianças éticas, enfim, para isso elas têm que já começar a se conectar com o mundo, com as pessoas, com tudo à sua volta. Beleza, amigas? Acho que é isso, né? Mas alguém tem mais alguma dúvida? Tamo aí firme, tá? Mais alguém quer botar na roda DR? Tamo aí firme no chazinho, a gente faz de tudo aqui. Beleza, amigas? Então, olha só. Então, semana que vem tem um chazinho com as amigas, especial culinária, como sempre, toda semana, todo primeiro dia do mês. E aí vocês me falam aqui o que vocês querem que eu cozinhe, tá? É isso, amigas. Muito obrigada, então, pela companhia. E nos vemos quarta-feira que vem, lá na cozinha, beleza? Um beijinho e até a próxima!